Olá, seguidor Treine Foco, tudo certo? Vamos dar continuidade à nossa série sobre biofotogrametria, método de avaliação da postura corporal humana, método quantitativo, que transforma segmentos corporais e angula esses segmentos corporais, alinha esses segmentos corporais e através desses ângulos, desse numerário numérico, é capaz de fazer uma análise dos potenciais ou reais desvios posturais dos indivíduos. No programa de hoje eu vou entrar com respostas sobre muitos seguidores, muito da nossa audiência questionou sobre as referências que nós utilizávamos para definir um desvio e dentro da definição do indivíduo apresentar ou não um desvio, definir também a intensidade daquele desvio, desde um desvio leve até um desvio intenso. E hoje nós vamos fazer uma apresentação disso e começarmos a analisar então os referenciais que nós usamos nessa série, ao longo dessa série. Hoje é o 27º programa, videoaula dessa série. Então nas 26 videoaulas anteriores nós trabalhamos caracterizando alguns desvios, inclusive na última videoaula nós apresentamos indivíduos com bons alinhamentos posturais. E hoje nós vamos apresentar então quais seriam as referências para podermos interpretar esses desvios posturais. Então logo depois da vinheta vou trabalhar essa questão que é uma curiosidade muito forte da audiência do Treine Foco. Logo após a vinheta a gente vai detalhar isso com vocês. Bom pessoal, então hoje nós vamos trabalhar das referências biofotogramétricas e digo para vocês o seguinte, uso clínico. Por que essa questão do uso clínico? Porque cientificamente nós ainda não validamos essas estratégias referenciais. Algumas já são validadas, já foram apresentadas na literatura, entretanto são poucas. A maioria dos pontos de análise postural não apresentam ainda referências biofotogramétricas validadas do ponto de vista científico. Mas para uso clínico, para aplicação em academia, ainda é totalmente possível usar as referências que eu vou apresentar ao longo da videoaula de hoje e nas próximas videoaulas, ok? Então, embora não tenha ainda uma referência, uma validação científica, isso nós estamos construindo aí trabalhos de pesquisa nesse sentido, estamos trabalhando uma etapa inicial, correlacionando os pontos de desvios posturais. Um trabalho já foi aceito para publicação, outro eu concluí essa semana, vou enviar a próxima semana para publicação, e outro artigo nós estamos concluindo aí dentro do próximo mês também para enviar para publicação. Então construindo primeiro algumas bases de análise dos pontos posturais e depois trabalhar em cima da validação dessas referências que eu vou apresentar hoje para vocês. Então em termos de nivelamento vertical, nivelamento horizontal, alinhamento vertical e simetria, eu vou apresentar para vocês alguns dados com referências numéricas. Então, por exemplo, vamos pegar, hoje nós vamos trabalhar com o nivelamento horizontal e alinhamento vertical da cabeça. Então vamos lá, vou apresentar aqui um primeiro ponto, depois eu discuto com vocês. Com relação ao alinhamento vertical da cabeça, ok? Como é que nós vamos trabalhar o alinhamento vertical da cabeça e quais são as referências que nós vamos trabalhar? Vejam bem, o alinhamento vertical da cabeça, já foi apresentado esse ponto, ele é definido como um ponto da glabela e do bordo superior do manúbrio, uma linha vertical que une esses dois pontos e é angulada esse segmento vertical, essa linha vertical, com a vertical perfeita, certo? E com a vertical perfeita vai formar ângulos. Nós podemos formar um ângulo de 0 graus com a vertical, ou seja, essa linha construída a partir de duas referências anatômicas ósseas, criou-se um segmento de reta, e esse segmento de reta, quando ele é associado angularmente com a vertical, ele produz um ângulo de 0 grau com a vertical, ou seja, apresenta-se aí um segmento de reta que estaria paralelo à vertical, e essa vertical, uma vertical perfeita, ok? E assim nós vamos analisar, deixa eu até ir aqui, para outros ângulos. Percebam bem que aqui é a mesma estratégia, nós temos um ponto com a mesma estratégia, aonde nós vamos verificar o ângulo formado com a vertical. Esse ângulo formado com a vertical, nesse caso, foi 5,5 graus, ok? A partir desses ângulos, dos segmentos de reta, vejam bem, nós temos de novo um segmento de reta que vai se angular com a vertical. A partir do ângulo formado com a vertical, nós vamos caracterizar esses desvios da seguinte forma. Para o nivelamento horizontal ou para o alinhamento vertical da cabeça. Aqui eu coloquei nivelamento horizontal, mas também vale para o alinhamento vertical da cabeça, que são os dois
pontos posturais que nós vamos verificar hoje. Quando esse nivelamento horizontal ou esse alinhamento vertical formar 0 graus com a vertical ou com a horizontal, nós temos um nivelamento horizontal ou um alinhamento vertical perfeito. Ele está paralelo à vertical perfeita e ele está paralelo à horizontal perfeita. Então é um alinhamento perfeito. Quando esse ângulo varia entre 0,1 grau a 1 grau, nós consideramos uma tendência de desvio. Por que o termo tendência de desvio? Porque nós podemos ter variações da própria metodologia, que seriam limitações da própria metodologia, que estão causando essas variações angulares. Então nós podemos ter um alinhamento perfeito e, em função de algumas limitações da metodologia biofotogramétrica, causar variações na hora da análise entre 0,1 e estimamos até 1 grau. Então, variações angulares não perfeitas, porque perfeito seria 0 grau, está paralelo à vertical ou paralelo à horizontal. Que sejam de 0,1 até 1 grau, nós consideramos como variações pequenas, irrisórias, e por isso caracterizamos essas variações como tendência de desvio. Talvez nesse momento você não esteja entendendo muito bem esse processo, eu vou explicar esse processo e já vou aplicar no desvio, para ficar muito mais claro para você entender. Quando os valores angulares variarem em relação a uma vertical ou uma horizontal perfeita entre 1,1 a 2 graus, nós vamos caracterizar esse desvio como leve. Ou seja, entre superior a 1 grau, então 1,1 grau a 2, já existe um desvio e esse desvio vai se agravando conforme esse ângulo vai aumentando. Então existe um agravamento do desvio. O primeiro nível do desvio é o desvio leve, então ele seria caracterizado como leve entre 1,1 grau a 2 graus. O nível moderado do desvio nós vamos considerar quando esse desvio é de 2,1 grau até 4 graus. Nós consideramos esse desvio como um desvio caracterizado como moderado. Ele não é leve, ele não é elevado, mas ele é moderado. E o desvio elevado é quando nós caracterizamos aqui entre 4,1 graus a 6 graus. E também ainda teríamos o desvio considerado severo, que é acima de 6 graus, ou seja, de 6,1 graus para cima, nós vamos considerar esse desvio como severo. Então vamos lá. Vamos analisar agora o estudo da postura cervical e da cabeça, porque é o alinhamento da coluna cervical que vai projetar um alinhamento da cabeça. Então nós vamos trabalhar em cima do alinhamento da cabeça, tanto horizontal quanto vertical, que na verdade é o posicionamento cervical que vai nos ajudar nisso. Mas como é que nós vamos trabalhar então esse alinhamento vertical da cabeça? Como eu tinha dito antes, entre a glabela e o manúbrio, o bordo superior do manúbrio é formado plotado, demarcado, dois pontos anatômicos de referência. Através da anatomia palpatória é identificado e demarcado com 2 esferas de demarcação. Entre esses 2 pontos, depois no software de avaliação postural é formado um segmento de reta. E esse segmento de reta, se ele formar 0 grau com a horizontal, e é o que formou aqui, nós temos então um alinhamento postural perfeito. Esse indivíduo, aqui está mostrado aqui na imagem, ele apresenta um alinhamento postural perfeito para a cabeça em termos de alinhamento postural vertical da cabeça. Vejam bem, esse outro indivíduo, ele apresentou esse segmento de reta formado, formou um ângulo com a vertical perfeita de 0,5 graus, ou seja, somente 0,5 graus. Então está dentro do patamar entre 0,1 a 1 grau. Consequentemente, nós vamos caracterizar isso como uma tendência de desvio e não como um desvio propriamente dito. Vejam bem, então, por estar a 0,5 graus destoando da vertical perfeita, que seria o alinhamento ideal, nós consideramos isso como uma tendência de desvio e não como um desvio propriamente dito, já que o valor se encontra abaixo de 1 grau. Então nós estamos escalonando o nível do desvio e caracterizando esse nível do desvio. Vejam bem esse caso. Nós temos um desvio da vertical em relação à vertical perfeita, do mesmo segmento de reta constituído pela glabela e pela borda superior do manúbrio. Nós temos aqui um grau de 1,9 graus de destoamento com a vertical perfeita. Então nós temos agora aqui, como está variando entre 1,1 a 2, nós temos caracterizado um desvio leve. A cabeça não está alinhada completamente na vertical, ela apresenta sim um desvio em relação à vertical perfeita, porém esse desvio é caracterizado como leve porque ele não passou de 2 graus, não foi além dos 2 graus. Já no próximo indivíduo, nós podemos perceber que o ângulo formado entre esse segmento de reta e a vertical, entre esse segmento de reta
e uma linha vertical. Estou tentando fazer o mais vertical perfeito possível, mas aqui com o mouse é difícil. Esse ângulo formado aqui foi de 3 graus. 3 graus se encontra entre 2,1 e 4 graus. Desvios de verticalização da cabeça entre 2,1 a 4 graus nós vamos caracterizar como um desvio moderado. Então esse indivíduo apresenta um desvio moderado da cabeça em relação ao indivíduo anterior que apresentava um desvio leve. Então desvio moderado, desvio leve, desvio moderado e um desvio agora elevado, já que o grau formado do desalinhamento vertical da cabeça é 5,5 graus, se encontra então entre os patamares que caracterizam esse desvio como elevado. Então vejam bem, partindo do alinhamento vertical perfeito da cabeça, nós temos uma tendência de desvio, nós temos um desvio propriamente dito leve, um desvio propriamente dito mais grave, elevado, e um desvio mais grave ainda, que é um desvio mais elevado ainda da verticalização da cabeça. E aí nós podemos passar para analisar ainda com relação à cabeça, não agora o desalinhamento vertical, mas sim o nivelamento horizontal da cabeça. Isso já foi mostrado em videoaulas anteriores, onde o nivelamento horizontal da cabeça nós trabalhamos com o trago do lado direito e do lado esquerdo. Conectamos essas duas referências corporais e temos então uma linha horizontal. Se essa linha horizontal ficar perfeita com a horizontal perfeita, se ela estiver completamente alinhada com a horizontal perfeita, ela vai formar 0 grau, ou seja, ela vai ficar paralela à horizontal perfeita. Nessa condição, nós temos um nivelamento horizontal também perfeito da cabeça. Então vejam bem, esse indivíduo apresenta um nivelamento horizontal perfeito. Vejam a correspondência. É o mesmo indivíduo que apresentava um alinhamento vertical perfeito, ou seja, a cabeça está bem verticalizada e essa cabeça também está completamente nivelada no plano horizontal, no plano de horizontalidade da cabeça traçada a partir dessas referências anatômicas. Agora vejam que esse indivíduo ele apresenta um desnivelamento de 0,6 graus com horizontal. 0,6 graus se encontra entre o patamar de 0,1 a 1 grau. Consequentemente, nós vamos caracterizá-lo como uma tendência de desvio, de desnivelamento horizontal da cabeça, mas não entrou em patamares para caracterizá-lo efetivamente como desnivelamento horizontal da cabeça. É uma tendência apenas de desnivelamento horizontal da cabeça. Percebam agora que esse indivíduo apresenta um valor entre 1,1 a 2, ou seja, o valor apresentado por ele foi de 1,3, caracterizando como um desvio leve de nivelamento horizontal da cabeça. Vejam a correspondência. Quando nós analisamos também a verticalização, o alinhamento vertical da cabeça, esse mesmo indivíduo apresentava um desvio leve desse desalinhamento da cabeça, um desalinhamento leve. E quanto ao nivelamento, ele também continua apresentando um desnivelamento horizontal leve. Então vejam a correspondência entre o desnivelamento e o desalinhamento da cabeça. O desnivelamento é com a horizontal e o desalinhamento é com a vertical. Esse indivíduo agora apresenta um desvio moderado, já que o dado apresentado por ele é 3,1, considerado então um desvio moderado, ou seja, um desnivelamento horizontal da cabeça moderado. Vejam mais uma vez a correspondência, que esse mesmo indivíduo apresentava um desalinhamento vertical também moderado, e com relação agora ao seu desnivelamento também é moderado em relação agora ao horizontal. Aqui nós temos um outro indivíduo também moderado. Agora eu queria chamar a atenção, que vejam bem, esse indivíduo apresentou 3,1 grau de desnivelamento horizontal da cabeça, e esse indivíduo apresentou 4 graus. Ambos foram caracterizados como moderado, pois estão na margem de variação entre 2,1 a 4 graus, que são as variações, as amplitudes de variações de desnivelamento da cabeça, caracterizados como desvios moderados, de nível de intensidade moderada. Aqui um nível elevado, desnivelamento horizontal da cabeça. Esse indivíduo apresentou um valor de 4,9, portanto entre 4,1 a 6, considerado então um desnível horizontal moderado, e nós temos aqui um valor severo, que nós encontramos aqui um valor de desnivelamento horizontal da cabeça de 6,8, portanto superior a 6,1, superior a 6, porque de 6,1 acima é considerado severo. Então
Então nós temos aqui um desvio bastante severo, um desnivelamento horizontal da cabeça bastante severo, e podemos comparar sempre com um nível elevado, um nível moderado ainda, mas menor, um nível leve e uma tendência de desvio e um nivelamento horizontal perfeito. Então, se nós partimos desse slide e fomos verificando, nós temos uma crescente acentuação desse desvio, até chegarmos a um nível severo. Então, essa é a forma que nós trabalhamos no laboratório de desempenho humano da FURB para caracterizar os níveis de desvio. Hoje, na videoaula de hoje, eu estou apresentando a avaliação do posicionamento da cabeça, tanto em alinhamento quanto em desnivelamento. Nas próximas videoaulas eu vou apresentar outros pontos de referência postural e vou apresentar para vocês as correspondentes valores de orientação. Quem ainda não conhece, convido a conhecer a Escola Treino em Foco. Na Escola Treino em Foco nós temos lá vários cursos em EAD, ensino à distância, que nós sempre estamos construindo, projetando e aplicando diante da demanda fornecida pelo nosso público. Então eu convido você que ainda não conhece, talvez a Escola Treino em Foco, e venha conhecer. Você vai conhecer os cursos, vai poder entrar dentro de cada curso, conhecer também o conteúdo programático e talvez, se interessar, aí adquirir um curso do Treino em Foco, que eu tenho certeza vai ajudar bastante vocês em aprofundamento do conhecimento. Sendo que um dos cursos do Treino em Foco, percebam bem que é um curso de análise e correção de desvios posturais, onde a biofotogrametria que eu apresentei nessa videoaula de hoje e nas demais videoaulas dessa série, ela entra como um conteúdo trabalhado. Então a gente apresenta a biofotogrametria para o diagnóstico postural, faça a avaliação postural através da biofotogrametria. Também trabalho aí a correção postural, faço uma proposta de periodização e tem ainda perguntas e respostas sobre correção postural que a gente acrescentou ao curso. Tem um curso bem completo sobre essa parte de diagnóstico e prescrição corretiva postural. Então no vídeo de hoje eu apresentei aqui os graus de como caracterizar os desvios desde leve a severo. Nós criamos uma escala, né? Dentro desse escalonamento dos desvios, nós vamos caracterizando os desvios. Eu vou apresentar depois, nas próximas videoaulas, também outros desvios posturais e o escalonamento para caracterização desses desvios em níveis de severidade do desalinhamento postural. Tá ok? Muito obrigado você que nos seguiu até agora nessa videoaula. Se você gostou do conteúdo, gostou da qualidade do conteúdo e do fornecimento dessas informações, clique em curtir, curta esse vídeo, faça link desses vídeos, compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, faça com que outras pessoas também tenham contato com essa informação. Isso ajudaria muito a nós do Treino em Foco. Tenho certeza também que ajudaria você e esses seus amigos, colegas de trabalho, colegas de profissão e talvez aí acadêmicos também da área de saúde. Tenho certeza que vai ajudar bastante também a seus colegas a conhecerem também essas propostas de avaliação postural que nós apresentamos hoje e apresentamos em videoaulas anteriores. Muito obrigado, pessoal, por estar nos seguindo até agora. Uma ótima semana a todos. Grande abraço. Até semana que vem, onde nós vamos dar continuidade nesse escalonamento dos desvios. Ótima semana a todos. Até lá. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.